Se você está procurando uma solução de banco de dados Postgres online na nuvem, sem muita dor de cabeça, então eu quero te apresentar esse site que é o Neon. O Neon é uma solução de banco de dados Postgres online na nuvem e ele provisiona uma instalação para você rapidamente em poucos segundos. Só de você entrar aqui no site deles mesmo, é um site muito bacana, muito bem desenvolvido, tem várias informações muito bacanas aqui da parte técnica de conexão, string de conexão, ele dá até mesmo alguns exemplos aqui de conexão com o Next.js, o Prisma, que é o ORM aqui que eu mais utilizo em aplicações Next.js, também ele te dá a opção de você se conectar com o Python, Ruby, Rust, Go e muito mais. Realmente a ALP aqui deles é fantástica, muito bem desenvolvida, mas o que eu quero falar é realmente dentro ali do painel. Eu já tenho conta criada, se você não tem, é só você clicar aqui no botão de cima para você criar a sua conta. Mas como eu já tenho conta, então a gente vai acessar, eu vou mostrar aqui como você pode provisionar um banco de dados Postgres rapidamente e vou mostrar alguns recursos da plataforma. Então eu vou clicar aqui em Login. E aqui no painel administrativo, você vai ter a parte aqui de projetos. Você aqui no canto superior esquerdo tem as suas organizações. No meu caso, eu tenho apenas uma organização, mas você pode criar outras se você precisar. E dentro da minha organização, eu consigo provisionar banco de dados aqui Postgres. Eu posso escolher um nome, eu posso escolher a região e eu posso escolher também a versão do meu Postgres. Geralmente eu utilizo a versão 16. O Postgres já tem a versão 17. Se você quiser utilizar, pode utilizar, mas a 16 eu acho que ela é bem estável para muitas aplicações. Para você criar um banco, é só você vir aqui ó, e clicar em New Project. Aqui ele já me mostra que eu posso criar mais 19 bancos de dados, porque eu já tenho um. Então, na versão free, a versão gratuita, você pode criar até 20 bancos de dados. Vou clicar aqui em novo projeto, ele vai abrir essa tela para mim que literalmente basta eu vir aqui e digitar o nome do meu projeto, que ele já vai provisionar aqui para mim. Então, eu vou dar o nome de Projeto Vídeo Teste. Aqui eu posso selecionar a versão do meu banco de dados. Como eu disse, eu gosto de trabalhar com a versão 16, mas você pode aí, à sua escolha, escolher outras versões, como a 17, que é a mais nova, 15 e 14. Só não recomendo ali a 14 ou versões muito abaixo, porque ficam ali um pouco distante da realidade de atualização que a gente tem hoje, a não ser que o seu projeto realmente precise dessa versão. Então eu vou marcar aqui como a 16. Aqui na parte do cloud, ele mostra para você duas opções de cloud que você pode utilizar. Um é da AWS, que é da Amazon, e o outro é da Azure, que é da Microsoft. No meu caso, eu vou utilizar o da AWS e vou deixar selecionada aqui a região mesmo que ele dá como padrão. Você pode trocar aqui para norte da Virgínia ou para outras regiões também se você quiser. Como esse vídeo é de exemplo, eu não vou alterar. Aqui ele te dá até mesmo algumas informações, como a sua região. Então, se você trabalha muito com cloud, com AWS, DigitalOcean, GCP, que é o Google Cloud Platform, você vai trabalhar sempre com regiões e zona. Então, ele te dá aqui a região da AWS, ele te dá algumas informações aqui do seu pacote grátis, como meio GB de armazenamento, que é 500 MB. Isso para texto já é o bastante para a gente testar e colocar em produção por um tempinho. Ele tem recursos de autoescalonamento e também 10 branches por projeto, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então eu vou clicar em Create e pronto, o meu banco de dados Postgres já foi provisionado. Não demorou literalmente nem 2 segundos, ele já apareceu aqui para mim. E eu posso fazer várias coisas aqui no painel, como aqui ele te dá alguns acessos rápidos. Se você clicar aqui em Connect ou aqui em Connect, você vai ter a sua string de conexão com o seu usuário, senha, host, porta e banco de dados. Você pode também importar um banco, você pode também aqui conectar com a sua IDE favorita e também utilizar alguns serviços de IA.
Aqui ele vai te dar também a questão do seu uso, então aqui a gente pode verificar que ele já está usando uma branch de 10, o tempo de computação ele está zerado porque a gente acabou de criar, o nosso storage que eu falei lá que é meio giga, então a gente não usou nada, e aqui a parte de transferência de rede, o nosso network transfer, que a gente também não utilizou ainda nada. Então se você clicar aqui no botão Connect, você vai poder visualizar essas informações aqui. Então, aqui o nosso Connect Database, a gente tem a nossa branch, que por padrão ele cria a branch de produção, e você pode ter quantas você quiser. A branch, ela é basicamente para você dividir ali, se você está criando novas features ou resolvendo alguns bugs, e depois você faz um merge ali para sua branch de produção. Aqui em Computer ele também dá aqui as informações computacionais, depois talvez a gente passe aqui por essa tela, tem uma tela dedicada para isso. No banco de dados, se você trabalha com banco, você sabe que o Postgres ele foi provisionado e você pode criar vários bancos de dados dentro dele. Então essa instalação foi provisionada para você ali na AWS e você tem aqui a parte de criação de banco. No caso, ele já cria um padrão que ele dá o nome de NeonDB. Mas você pode criar quantos bancos você quiser. Aqui ele já te dá a string de conexão. Então, se eu clicar aqui em Show Password, eu consigo ver aqui a minha senha. Então, eu tenho a minha senha aqui, eu tenho o nome do meu usuário, eu tenho todo o endereço do meu host, desde aqui do arroba até a barrinha. Depois da barra é o nome do meu banco de dados, que é o nome aqui que está aparecendo aqui para mim. E aqui ele dá esse SSL Mode, porque ele pede que a conexão seja feita com certificado SSL. Então, você precisa declarar isso caso você vá conectar este banco aqui diretamente. Aqui no canto esquerdo, a gente tem várias opções e esse menu, essa sidebar, ela está colapsada, então ela está fechada. Você pode vir aqui para expandir o menu e você consegue ver mais detalhes aqui. Se eu vier aqui no meu menu, a gente tem aqui a parte de projetos, a gente tem as nossas branches, que eu já expliquei. Então a gente tem a branch de produção e aqui ele tem a branch develop. Você pode criar outras também, mas fique ciente que elas vão dividir armazenamento e também dividir aqui a sua CPU que foi provisionada. Aqui ele tem parte de integrações, então as integrações aqui ele tem com o GitHub, o Netflix, Vercel, Datadog, e muitas outras aqui que você pode analisar se faz sentido para o seu projeto. A parte de autenticação também dele é muito legal, então você pode ativar, ele fica desativado por padrão, e você pode ativar aqui para você também ter um gerenciamento de usuários, se você não quiser que a sua própria aplicação faça esse gerenciamento. Aqui em Settings, algumas informações importantes, como o nome do projeto que a gente declarou. Aqui ele gera um Project ID para a gente não pode alterar. Aqui tem a parte de detalhes computacionais, os detalhes da nossa instância que ele provisionou e muitas outras informações um pouco mais técnicas. Vale a pena você olhar aqui corretamente, mas aqui no final ele tem essa parte de deletar o seu projeto. Se você não quiser mais, é só você clicar aqui para deletar e confirmar. Voltando aqui para a parte esquerda aqui do menu, a gente tem a parte das branches, então a gente está selecionando a nossa branch de produção e isso é aqui o que vai refletir nessas opções aqui de baixo. Então se eu clicar aqui em Overview, ele vai me dar aqui uma visão geral, então ele dá aqui detalhes aqui do meu banco de dados, então horas de poder computacional, o Database Size, que é o tamanho do nosso banco de dados, e ele dá também algumas informações aqui da parte de computação, regras do banco de dados, quem pode acessar, quem não pode, e aqui também as branches filhas, tá? Então a gente tem aqui a nossa branch developer. Então nesse caso a gente poderia fazer alterações na branch develop e depois a gente subir para a nossa branch principal, a nossa branch main. Aqui a gente tem a opção de Data API, é uma opção um pouco mais avançada, mas você pode se conectar com o banco de dados Neon através de API, não somente ali as conexões do banco de dados. Parte de monitoramento é realmente muito importante, então aqui você vai ter uma visão geral do monitoramento aqui do seu banco de dados. Então veja que ele estava inativo e depois ele começou a sua atividade. Mesmo não utilizando o banco, ele sempre vai ter ali atividade, porque ele provisionou ali uma máquina para a gente, né, uma máquina virtual. Então ele vai ter consumo de RAM, ele vai ter consumo de CPU e, claro, ele tem o sistema de autoescalonamento. Então, se você não estiver utilizando, ele faz um auto-suspende
de 5 minutos. Então ele aguarda 5 minutos, se você não está utilizando, ele suspende as atividades ali, se ninguém está fazendo nenhuma requisição no banco de dados. E isso é bom porque ele vai te economizar aqui em poder computacional, CPU, RAM e muitas outras coisas. Aqui essas outras opções são muito boas também, ó, Active Cares, então as consultas que estão ativas no banco, a parte de histórico também, então todas as consultas que são feitas, então aqui ó, ele mostra reset, sessão, ele mostra algumas consultas aqui que o próprio banco faz ou a sua aplicação faz, então ele roda isso daqui em paralelo e deixa aqui uma consulta, aqui um histórico para você. Isso também é muito legal, porque você consegue aqui, se der algum erro de conexão no seu banco de dados, você consegue visualizar por aqui. Aqui a gente tem o SQL Editor. Então, se você quiser rodar comandos SQL, você pode vir aqui, ó, escrever algum tipo de comando e clicar aqui em Run. Então, ele vai executar esse comando aqui. Então, eu deixei esse comando aqui de teste mesmo. Ele foi e executou para mim, ele me dá o histórico aqui. Então, você pode utilizar para criar banco de dados, criar tabela, na verdade, criar colunas, adicionar registros e muito mais. Ter uma opção de SQL Editor é muito importante para que você consiga rodar comandos diretamente. Mas também a gente tem a parte aqui de tabelas, onde a gente realmente vai visualizar as tabelas, colunas e linhas do nosso banco de dados. Aqui ele me mostra essa tabela, porque lembra que eu vim aqui no SQL Editor e ele rodou aqui para mim este comando? Literalmente ele criou uma tabela para mim e inseriu aqui dados. Então aqui a gente consegue visualizar essa tabela que ele inseriu, senão estaria vazio. Mas você pode também vir aqui e criar suas próprias tabelas. E é muito simples aqui pelo próprio editor aqui do Neon. Então a gente vem aqui ó, em Create Table, ele vai dar essa tela para você, não se espante, não é nada muito técnico, ele já vai trazer o ID para você. Esse ID é um auto-incremente, ele é uma chave primária e é o que vai identificar aqui os nossos registros. A gente pode vir aqui também e criar novas colunas, como por exemplo, vou colocar aqui ó, nome, e vou criar mais uma coluna chamada de e-mail. E eu vou clicar aqui em criar. Claro que eu preciso dar um nome para minha tabela, então eu posso dar um nome aqui de clientes, e vou clicar aqui em create. Ele vai me dar já o meu código aqui de SQL, eu não preciso fazer nada além de clicar nesse botão aqui de cima. Pronto, a nossa tabela já foi criada, ela aparece aqui no canto, se eu clicar aqui nela, vai ter as colunas que a gente acabou de criar. O ID, que ele é incrementado automaticamente, o nome e aqui o e-mail. Eu posso vir aqui também nesse botão aqui de cima, adicionar um registro. O ID eu não preciso preencher, porque ele é auto-incrementado e ele é sequencial, mas aqui no nome e também no e-mail, eu vou preencher com os meus dados fictícios. E pronto, agora eu posso vir e clicar em salvar. E agora ele já criou aqui para mim. Então se eu verificar que eu já tenho um registro aqui na minha tabela. E isso eu posso consultar pela minha aplicação, pelo NHN e por muitas outras aplicações que se conectem com o banco de dados do Postgres. Sempre que você quiser atualizar aqui, você pode clicar aqui para ele atualizar os registros, então você pode acompanhar em tempo real se alguma aplicação está adicionando informações na sua tabela. Você também tem opções de paginação, colunas e filtros. E aqui por último a gente tem a opção de Restore, que nada mais é do que você recuperar ali uma versão do seu banco de dados. Vamos supor que você apagou registros ou apagou uma coluna, você pode definir alguns históricos aqui, alguns restores, que você pode aqui voltar à versão desse seu banco de dados. Basicamente, esse foi aqui o meu review aqui da plataforma Neon, que é uma plataforma sensacional e que eu utilizo para testar alguns projetos, mas futuramente eu vou colocar alguns projetos em produção aqui também na plataforma, porque ela agrega aqui muita coisa, backup, versionamento, branch, e o uso dela aqui é muito rápido nas aplicações. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.